o ponto de vista de Ildebrando Marques. Olá, amigos. Eu sou Ildebrando Marques, titular do blog Ildebrando Marques. Eu venho aqui para conversar um pouco a respeito de dois acontecimentos políticos importantes para o ano em que estamos vivendo. Um a nível municipal e outro a nível federal. A nível municipal foi o do sábado 24, que antes do sábado 24, o prefeito de Carpina, Manuel Botafogo, anunciou pelas redes sociais, dizendo que teríamos uma surpresa no sábado no espaço de recepções Monteville, aqui em Carpina, quando ele iria anunciar o nome do propenso candidato a prefeito de Carpina para mais 4 anos, a partir do ano de 25. Mas antes, o prefeito Botafogo já havia deixado nas entrelinhas que o candidato dele seria o vereador licenciado de Carpina e secretário de Turismo e Cultura, Aldinho do Danone. Mas ficou uma coisa assim no ar, sem muita realidade. E aí Botafogo foi às redes sociais com aquele seu jeitão de falar, que é peculiar, e anunciou que faria uma grande festa no sábado 24 para anunciar o verdadeiro candidato. E ficou a expectativa no ar. A imprensa foi convocada, não só a imprensa de Carpina, como de toda a região, e o povo convidado por ele. Políticos como a senadora Tereza Leitão, o deputado federal, o deputado Heriberto Medeiros Filho, não é? O deputado federal também por Pernambuco, do PSB, e deu muitos políticos de nomes daqui da região e lideranças políticas de Carpina. E começou a festa com a casa, ou seja, o salão de recepção do Monteville, lotado, com gente saindo pelo ladrão, e engarrafou o trânsito ali na avenida, no começo da Avenida Conselheiro João Alfredo. E muitos discursos e tal, Botafogo falou, estava presente na mesa também o seu filho, Josafá, que é candidato a prefeito de Lagoa do Carro, e amicíssimo do candidato lançado. E qual foi a surpresa? Essa que Botafogo tinha anunciado e mandou entrar o candidato. Não era surpresa, era o próprio Aldinho do Danone, que estava sendo lançado naquele dia como candidato oficial. Oficial não digo porque oficial só vai ser depois das convenções, mas o candidato, o propenso candidato do prefeito de Carpina, Manuel Botafogo, Aldinho do Danone. Aí fica a eleição de Carpina para este ano de 2024 com o seguinte quadro delineado. Joaquim Lapa, que já foi prefeito por 3 vezes, tem voto, está fazendo política de outra maneira porque já faz 20 anos que os Lapa não chegam ao poder. Tem a candidatura agora fixa já de Aldinho do Danone como candidato da prefeitura ou do prefeito Manuel Botafogo. A candidatura dos Gouveia de Paudalho, ou seja, do prefeito Marcelo e o deputado Gustavo Gouveia de Paudalho, que é
a senhora Eduarda Gouveia, que é esposa do deputado Gustavo Gouveia. E ainda tem a candidatura de Bruno Ribeiro, que foi candidato a deputado federal e foi o mais votado aqui na cidade. Candidato, inclusive, do PSDB. Naquela época, ele foi candidato pelo PSDB e foi o mais votado. O PSDB, vocês sabem que é o partido da governadora Raquel Lira. Andou-se falando na candidatura do vice-prefeito atual, o vice-prefeito de Botafogo, Marcelo Pascoal. Mas essa candidatura não vingou, porque ele era candidato, inclusive pelo PSB. O PSB, que é o candidato, aliás, que tem um candidato forte no estado, que é o prefeito da capital pernambucana, o João Campos, que está disparado nas pesquisas, com 81% na frente de todos os candidatos. Ou seja, ele tem 81%, os outros têm 10%, tem 4%. Se juntar todo mundo não dá nem 50%. Então é um partido forte e Joaquim Lapa conseguiu reverter a situação e ficou com o PSB através do deputado federal, irmão de João Campos, que é o deputado Pedro Campos. E aí Marcelo Pascoal ficou sem legenda para disputar a eleição a prefeito de Carpina. Ficou magoado e coisa e tal, e até agora não se fala noutra candidatura. De modo, meus amigos, que a cidade mais importante dessa região é Tronco, é uma cidade encravada na Mata Norte, mas que dá vazão para muitas outras cidades, Timbaúba, Macaparana, Nazaré, Tracunhaém, São Vicente Ferrer, Buenos Aires, e Goiânia, e por aí vai, além de quem vai pela PE90 para Limoeiro, Surubim, Taquaritinga do Norte, Casinhas e por aí vai. Não é? Além de quem pega também uma PE5 por aqui que vai de Carpina, Lagoa de Itanhanga, Feira Nova, Glória de Goitá, Vitória de Santo Antônio, uma cidade de Tronco importante politicamente e na qual o prefeito Botafogo já vai governando pela 4ª vez. Foram 2 anos e aí ele apoiou Carlinhos do Moinho juntamente com Lapa, juntamente com outras lideranças políticas de Carpina, e Carlinhos não fez uma boa gestão, Carlinhos do Moinho. E aí Botafogo voltou e agora já vai no 2º mandato. Quer dizer, Botafogo já vai com 4 gestões. 4 mandatos e é uma liderança forte em Carpina. Ele sim. Agora, o candidato de Botafogo, que é amicíssimo, companheiro, carne e unha com seu filho Josafá Botafogo, que inclusive já foi secretário de Cultura também do município, e foi deputado estadual com a pífia atuação na Assembleia Legislativa, mas fortíssimo candidato a sentar na cadeira de prefeito em Lagoa do Carro para o próximo gestão. Então, meus amigos, aqui de Carpina, a gente pode dizer que os 4 candidatos estão postos. Joaquim Lapa, que já foi prefeito por 3 legislaturas, já foi vereador também do município por 3 vezes. Tem Aldinho do Danone, que é o candidato do prefeito Manuel Botafogo, também forte em virtude do padrinho forte que tem. E tem a senhora Eduarda Gouveia, esposa do deputado Gustavo Gouveia, grupo político da cidade de Paudalho, que tem mais de 10 vereadores dos 17 que tem em Carpina, apoiando eles. Carpina tem 17 vereadores e ele conseguiu levar para o grupo dos Gouveia, o deputado e o seu irmão Marcelo, o prefeito de Paudalho, conseguiu levar 12, agora me parece que está com 10 ou 11 desses vereadores, e não deixa de ser um grupo forte. E aí vem
Bruno Ribeiro, que foi o mais votado deputado federal pelo PSDB, e poderá ter um bom desempenho. Só não tem ainda um bom grupo, mas tem um nome forte apoiando ele, que é o empresário de renome no estado, e talvez no Nordeste também, Jorge Petribu, que foi convidado também para ser candidato, mas declinou para decidir apoiar Bruno Ribeiro, que ainda não apresentou o seu vice, nenhum deles apresentaram ainda os seus vices. O quadro para o pleito municipal deste ano, que é um ano importante, está desta forma. Então, meus amigos, o quadro eleitoral em Carpina vai ser esse. A gente tem que ficar na expectativa, porque daqui até outubro tem muita água a correr por debaixo da ponte. Isso, a nível municipal, foi um assunto importante do sábado passado. No domingo, veio a questão federal agora. No domingo, houve um movimento na Paulista, Avenida Paulista, mais famosa de São Paulo, um movimento pró-Bolsonaro, que está sendo acusado pelo Superior Tribunal Federal e pelas correntes aliadas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva como golpista, que houve umas investidas da Polícia Federal a mando do STF e apreenderam documentações, apreenderam computadores com ofícios, com escritas a respeito de um golpe no dia 8 de janeiro. Tem mais de 500 pessoas presas ou detidas por causa daquele 8 de janeiro. Essas pessoas estão lá, muitas até idosas, pessoas idosas, mulheres. As crianças tiraram fora, mas gente que pode ser ainda enfrentar um tribunal está enfrentando esse problema do dia 8 de janeiro, porque foi considerado um golpe de Estado aquilo que quiseram, o pessoal de Bolsonaro quis fazer. Quer dizer, isso que eu estou dizendo é que o Superior Tribunal Federal, a mais alta corte jurídica da nação, está dizendo. Bolsonaro, por isso, está inelegível, está impedido de disputar qualquer tipo de eleição durante 8 anos. Mas foi feito este movimento na Avenida Paulista no domingo passado, no domingo 25, em que muitos brasileiros ficaram pensativos. Será que isso vai dar certo? Será que vai dar gente? Bolsonaro já está inelegível, está com não sei com quantos processos para responder no Superior Tribunal Federal. Então, muita gente ficou cético, disse não vai dar ninguém naquela Paulista. Qual que? Bolsonaro demonstrou força. Foram 6 quarteirões ali da Avenida Paulista, lotados de gente com camisas verde e amarela, com placas, com cartazes, elogiando, endeusando o Bolsonaro. Isso significa que o ex-presidente Bolsonaro e agora o inelegível Bolsonaro demonstrou força e botou essa quantidade enorme de pessoas no domingo à tarde na maior avenida da capital de São Paulo, com muita gente participando, inclusive políticos. Quem é que estava lá no palanque? Silas Malafaia, que falou a esposa de Bolsonaro, falou alguns deputados federais, falou também
o governador de São Paulo, Tarcísio Freitas, estava o Zema, Romeu Zema, governador de Minas Gerais, Calado, governador de Goiás e de Santa Catarina, outro de Santa Catarina. Além de deputados federais, estaduais, essa coisa toda. Isso é uma demonstração de força e significa que o país continua dividido no seu eleitorado, nos seus cidadãos. E não se vê falar nas capitais fortes quem é o candidato do PT. Eu não digo aliado de Lula. Lula tem um aliado muito forte em São Paulo, que está em primeiro lugar nas pesquisas, que se chama Boulos, do PSOL, que foi candidato inclusive a presidente da República, está em primeiro lugar. Boulos, ele é líder de um movimento chamado MST-ST, que é o movimento dos sem-tetos. Ele lidera esse movimento há muito tempo e está em São Paulo liderando a corrida para a prefeitura. Vejam só. Boulos, pelas pesquisas, ele poderá ser eleito já no primeiro turno. E o PT de Lula? Até a Marta Suplicy, que já foi prefeita de São Paulo, da capital, pode sair a vice de Boulos, a reboque. É como em Pernambuco, o candidato pelo PSB, que é o prefeito João Campos, é imbatível, pelo menos até agora, é imbatível. E o PT, não tendo como combater e nem tendo nomes à altura para disputar com João Campos, filho de Eduardo Campos, o saudoso Eduardo Campos, o PT quer a vaga de vice. Porque num tabuleiro, no xadrez da política de Pernambuco, João Campos pode vir a ser governador de Pernambuco. Daqui 2 anos, 25, 26, tem eleição para governador e ele, se estiver bem na prefeitura, poderá ser o candidato mais forte ao governo do estado. Aí o PT, se tiver a vaga na vice, já vai governar, vai à prefeitura de Pernambuco ou de Recife por 2 anos. Então, meus amigos, mas o PT nacional tem uma grande impressão, pelo que leio, pelo que vejo as análises políticas de grandes experts em assuntos políticos nacional. O que eu vejo é que o PT não terá candidatos nas capitais, candidatos à altura para disputar as grandes capitais, Porto Alegre, Recife, São Paulo, Rio de Janeiro, lá capital de Goiás, Goiânia, e por aí vai. Não terá. Vai fazer candidatos, apesar de ter o presidente da República com a caneta na mão. E o presidente da República não está fazendo força pelo PT. Ninguém vê isso. Lá, os seus aliados, por exemplo, João Campos do Recife é um aliado de Lula, está sempre indo a Brasília para buscar recursos e com isso tem trazido para Recife muita coisa. Está trabalhando muito, ajudado por Lula, aliado político, porque João Campos é do PSB e o PSB. Tudo faz crer que fará a maioria das prefeituras aqui em Pernambuco. Esse é o quadro. Bolsonaro não está apagado, apesar de estar inelegível, mas irá fazer muitos prefeitos. E isso fortalece ele de alguma forma, o partido dele, né? Bolsonaro não está morto. Não fica pensando porque Bolsonaro está inelegível, mas ele vai sair por aí. E ele fez lá um discurso, sem citar nome de ministro do Supremo Tribunal Federal, mas pedindo anistia para aquelas pessoas
que participaram do ato do 8 de janeiro de 2023, não é? E pedindo que deixe isso para essas mágoas para depois, dizendo para que o PT governe sem olhar pelo retrovisor, mas com a quantidade de ministros que tem a favor de Lula no STF. A maioria dos 11 ministros, 7 são exatamente do PT, é de Lula. Isso não vai ficar assim. Mas não sabemos no que isso vai dar. Então, Bolsonaro, o cidadão Bolsonaro, não é um grande cabo eleitoral na próxima eleição para prefeito de capitais e de municípios importantes. Ele vai dar o que puder para manter o seu nome sempre nos holofotes, na mídia, né? E Bolsonaro não está para brincadeira, não. Vai fazer muita coisa, vai deixar muita gente assim pensando, mas esse cara não está acabado. Não está acabado. O país continua dividido, eu falo, eleitoralmente. Porque quem é Bolsonaro não deixa de ser Bolsonaro. E quem é Lula não deixa de ser Lula. Mas Lula não tem feito um bom governo até agora. Tem viajado muito, demonstração de que conhece o mundo e tudo, mas andou dando umas farrapadas, umas derrapadas em suas falas, porque ele, como presidente, o Itamaraty, ou seja, o seu cerimonial, sempre dá lá o discurso para ele ler nesses encontros importantes. Ele despreza o discurso que está feito ali e vai falar de improviso. E no improviso, minha gente, sempre há uma falha aqui, ali, e o último discurso dele, que foi com relação à guerra de Israel contra o Hamas, Lula cometeu um ato falho, enorme, comparando o governo de Israel, dizendo que é um genocídio o que se estava fazendo com o Hamas, o pessoal do Hamas. E comparou ao Holocausto da época da Alemanha, de Hitler, que matou mais de 6 milhões de judeus, entre maioria mulheres e crianças. O Benjamin Netanyahu não gostou e classificou Lula como persona não grata àquele país, esperando que Lula se desculpasse ou pedisse perdão pelo que disse. Nem disse, nem vai dizer, continua dizendo que é genocídio lá, e isso não é bom para o Lula nem para o Brasil, né? Mas Lula é assim, fala pelos cotovelos e escorrega aqui e acolá, diz uma besteira, porque não lê o discurso, não lê discurso, ele faz tudo de improviso. De fato, meus amigos, foram dois importantes eventos, um a nível municipal, de uma cidade importante como é Carpina, centralizada na Mata Norte do estado, com eco na Mata Norte, no agreste setentrional, parte do sertão, essa coisa toda, e que está aí com as 4 candidaturas postas ao governo de Carpina. 4 nomes, como eu já citei, e o movimento do dia 25, que foi a concentração pró-Bolsonaro na Avenida Paulista, uma das maiores avenidas do Brasil, que fica em São Paulo. Está aí o recado dado, as coisas vão acontecendo e a gente vai aqui, de vez em quando, falando a respeito do que acontece no nosso Brasil amado. Este é o meu ponto de vista de hoje.